Bom, no vídeo anterior eu estava falando do problema das investiduras, né? Até que chegou ao Papa Gregório VII, né? No embate dele com o imperador Henrique IV, certo? E a igreja continuou a luta de sempre dela, né? Não é porque a igreja conseguiu vencer o problema das investiduras que o problema se acabou por completo, né? Os príncipes não se contentaram em abrir mão do poder deles de se intrometer na igreja, né? Até que chegou outro grande papa, Bonifácio VIII, né? Aqui no livro, a história dos papas, né? Ele até coloca no cabeçalho do Papa Bonifácio VIII, né? Aqui, a última grandeza medieval do papado, certo? Então, do mesmo jeito que o Papa Gregório VII teve um embate com o imperador Henrique IV, aí o Bonifácio VIII teve um embate com o rei da França, Filipe o Belo, certo? Então, agora eu queria ler desse mesmo livro esse trecho também, que conta muito bem o que aconteceu, tá? Então, começa aqui. O conflito entre Filipe o Belo, rei da França, e Bonifácio VIII pode ser considerado como a última fase da grandiosa luta medieval entre a autoridade laica e a eclesiástica, que era a questão das investiduras, né? Bonifácio, homem enérgico e resoluto, firme defensor dos direitos da Igreja, teria desejado renovar os tempos de Inocêncio III e de Alexandre III, mas achou-se diante do rei francês, ambicioso e soberbo, príncipe de gênio, como define Gregorovius, mas sem consciência, hipócrita, imoral e déspota insaciável, que queria submeter a Santa Sé à sua política pessoal, como há tempos já haviam tentado fazer os imperadores alemães. Lembra que eu falei do Henrique IV, né? Então, agora o rei da França, Filipe o Belo, ele queria fazer aquilo que aqueles imperadores quiseram fazer. Então, cercado por um grupo de advogados e juristas, Filipe queria impor a autoridade do Estado sobre a da Igreja, privando-a de todos os privilégios e direitos de jurisdição e de imunidades que ela exercia desde os tempos imemoriais. Impeliam-no às necessidades financeiras, devido especialmente às contínuas guerras. Por isso, ele havia lançado impostos extraordinários sobre os bens dos eclesiásticos, os quais recorreram ao Papa contra os excessos dos exatores régios. Então Bonifácio publicou a bula Clericis Laicus, que foi acolhida com respeitosa obediência na Inglaterra e na Germânia, mas desencadeou uma tempestade na França. A bula não continha novidades jurídicas, mas renovava as constituições sancionadas pelos concílios de Latrão III e Latrão IV, e pelos decretos de Alexandre IV, que proibiam aos eclesiásticos pagar impostos extraordinários sobre as rendas da Igreja e sem a permissão da Santa Sé, e vetava aos leigos impô-los ou exigi-los. Não só a substância, mas também as palavras soaram mal ao rei francês, que se mostrou irritadíssimo. Lembra, o imperador Henrique IV lá atrás também ficou irritadíssimo com o que o Papa disse. Além de fazer dinheiro, Filipe o Belo recorrera até ao recolhimento da moeda pública. Certamente ele não podia resignar-se diante das injunções pontifícias. Ele é orgulhoso demais, né, para aceitar isso. Por isso emanou um decreto em que acusava o Papa de ter violado os direitos soberanos do rei e, como réplica, proibia aos súditos que enviassem dinheiro a Roma a qualquer título de oferta. Com sucessivas cartas, Bonifácio se esforçou por acalmar o rei, especificando os terrenos em que estavam contidas as proibições da Clericis Laicus. Não estavam proibidos os dons espontâneos do clero ao rei, nem eram atacados os costumeiros direitos feudais do soberano, mas proibiam-se as extensões extraordinárias
impostas pelos oficiais do rei, sem o prévio consentimento do pontífice romano. Ao contrário, era permitido que, em caso de urgência, o rei tivesse a faculdade de decidir sobre a necessidade de impor taxas extraordinárias. Reduzidas a esses termos as proibições pontifícias, mostravam-se infundadas as interpretações que os legistas haviam dado à bula para fazer com que parecesse injusta e odiosa. Em seguida, as cartas explicativas do pontífice, Filipe se aplacou e retirou, por seu lado, a proibição de enviar ofertas a Roma. Parecia que estava tudo pacificado, né? Mas vamos continuar aqui. Em 11 de agosto de 1297, celebrava-se em Roma, com grande pompa, a canonização de São Leão IX, da França, que era avô de Filipe o Belo. Olha, bastou 2 gerações. Olha, São Filipe, São Luís IX, o maior rei santo que talvez que já existia. Tiveram outros reis santos também, mas esse talvez o maior de todos, o rei cruzado. Enfim, bastou 2 gerações para a monarquia francesa cair tanto, né? Quem sabe, por isso, alguns séculos depois, né, não tenha sido na França que aconteceu aquela terrível revolução. Quem sabe, não sei dizer, né? Mas só 2 gerações, hein? Então São Luís IX da França, avô de Filipe o Belo, e a paz parecia restabelecida de modo definitivo. Canonizou-se o avô do rei, né? Parecia tudo em paz, né? Mas no ano seguinte, despontaram no horizonte nuvens que anunciavam uma tempestade mais formidável. Eduardo da Inglaterra, rei Filipe o Belo, em 6 de fevereiro de 1298, haviam concluído um armistício e nomearam como árbitro de sua disputa Bonifácio VIII, não na sua qualidade de sumo pontífice, mas como pessoa privada. O árbitro promulgou um veredito no consistório de 27 de junho, com o qual Filipe o Belo se ofendeu, considerando-o excessivamente favorável a seu rival. Entre mentes, na corte do rei francês, encontravam hospitalidade os fugitivos de Colonna, os quais se uniram aos mais conselheiros para instigar o rei contra o pontífice. Além disso, chegavam a Roma sempre mais insistentes os lamentos do clero da França por causa das opressões fiscais. Enquanto os oficiais régios pressionavam os eclesiásticos, os vassalos, por sua vez, recusavam-se a pagar os dízimos aos eclesiásticos. Bonifácio enviou a Paris, com o título de núncio, Bernard Saisset, bispo de Parmier, com a missão de solicitar ao rei que participasse da cruzada que se esperava para breve, e ao mesmo tempo produzir algum arrependimento pela violação dos direitos eclesiásticos. Olha, o Papa querendo que o rei fosse para a cruzada, igual o avô dele fez, né? O rei cruzado, né? São Filipe IX, e Filipe o Belo, neto do rei Filipe Luís IX, só enrolando o Papa, né? Para não ir. Devido à fraqueza de suas palavras, o núncio não agradou muito a Filipe o Belo, que imediatamente mandou aprisioná-lo na noite de 13 de julho de 1301. Pierre Flotte, conselheiro íntimo do rei, acusou Cessé, eu acho que fala, Cessé, diante do Conselho de Estado, que o declarou réu de alta traição por ter conspirado contra o rei. Bonifácio VIII assumiu energicamente a defesa do seu núncio. Escreveu ao rei declarando que, com aquela prisão, ele havia incorrido em excomunhão e reclamava a imediata libertação do núncio. Imagina, o núncio do Papa está falando em nome do Papa. Ele prende o núncio e é como se tivesse prendido o próprio Papa, né? Ao mesmo tempo, com uma carta circular a todo o clero da França, convidava-o a comparecer a Roma para um concílio no 1º dia de novembro de 1302, para discutir sobre os procedimentos ad argumentum fidei, conservationem ecclesiae, libertatis et ac formationem regis ac regni. Com uma bula anexa, Ausculta Filii Carissimi, o pontífice anunciava ao rei a convocação do concílio em Roma.
Enquanto o enviado pontifício, em 10 de fevereiro de 1302, na presença da corte, lia o documento pontifício, o conde de Artois, sobrinho do rei, em ato de desprezo, arrancou-o da mão e o lançou sobre o fogo aceso. O guarda-selos do reino, Pierre Flotte, reconstruiu, a seu modo, a breve carta pontifícia em termos ofensivos à dignidade régia, colocando na boca do pontífice a afirmação de que o rei da França, não só no plano espiritual, mas também no temporal, era subordinado ao Papa. Ou seja, o Papa mandou uma carta para o rei, queimar a carta do rei e do Papa e reescrever a carta de outra forma, como parecendo que o Papa estava insultando o rei. Olha como os filhos das trevas fazem, né? Com a mentira. Então, Felipe o Belo mandou publicar o suposto documento pontifício, que é aquela carta adulterada, né? Seguindo, deu uma resposta tanto mais ofensiva para Bonifácio, que se diz pontífice romano. Em oposição ao concílio marcado para Roma, o rei convocou para Paris, em 10 de abril, a Assembleia dos Estados, no qual Flotte proclamava a liberdade da Igreja da França e a afirmação que Bonifácio VIII era um intruso, ilegítimo e herético, a ser confirmado pelo Concílio Geral. A nobreza, a burguesia, a grande parte do clero, e por adulação ou por medo, ou por adulação ou por medo, prometeram seu apoio ao rei contra a suposta prepotência de Bonifácio. Depois, para impedir a reunião do clero francês em Roma, o rei proibia severamente aos eclesiásticos que saíssem do Estado e ordenava o sequestro de todas as cartas provenientes do pontífice romano. A nobreza francesa endereçou aos cardeais em Roma uma carta em defesa do rei da França contra as pretensões de Bonifácio VIII. De Anagni, os cardeais responderam, 20 de junho, rebatendo as acusações e desmentindo formalmente que Bonifácio tivesse escrito que o rei e o reino da França estivessem sujeitos ao pontífice também no plano temporal, né? Isso foi o próprio rei que fez, adulterando aquela carta, né? Ao mesmo tempo, os bispos franceses haviam se dirigido por carta a Bonifácio para suplicar-lhe que não rompesse a concórdia entre a França e a Igreja e revogasse a convocação do concílio em Roma. Bonifácio respondeu-lhes com a bula Verba Delirantis Filiae, desaprovava fortemente a conduta dos bispos ocorrida na Assembleia dos Estados. Por servilismo em relação ao soberano, eles haviam renegado a Santa Igreja, ou seja, traíram a Igreja, né, por servilismo ao rei. Fracassaram as tentativas de reconciliar o rei com o pontífice, e em 30 de outubro de 1302, em Latrão, abria-se o concílio com a presença de cerca de 40 entre bispos e arcebispos franceses, além de 6 abades e um grupo de doutores em teologia e em direito. Em conformidade com os cânones sagrados, foi lançada a excomunhão contra aqueles que impedem os bispos de irem a Roma. E depois foi publicada a bula Unam Sanctam. Né? Essa bula é muito importante. Eu falei no vídeo anterior da teoria das 2 espadas, né? Então, nessa bula, o Papa simplesmente lembra dessa teoria, né? Das 2 espadas. Depois, eu vou colocar, daqui a pouco no vídeo, um trechinho de um episódio daquela série dos Templários, que passou na Netflix. É um vídeo que está de má qualidade, né? Em áudio e vídeo, porque eu gravei direto da tela, né? Com o celular, mas que mostra o Papa, primeiro a personalidade forte do Papa, né? Diante do rei. Segundo, ele falando aquilo que eu vou ler aqui, né? E que se resume essa bula Unam Sancta, tá? E depois o desdobramento, né? Esse vídeo, ele mostrou mais ou menos bem, né? Pelo menos esse trecho que eu coloco, o que aconteceu. Então, Potadizio resume essa bula, Unam Sancta, nos 4 pontos seguintes. Primeiro, só existe uma igreja verdadeira no mundo. Fora dela não há salvação. Não é assim, toda religião é boa, não. Fora da igreja não há salvação.
Um só é o corpo místico de Cristo, com uma só cabeça, e não duas. 2. Existem duas espadas. Lembra a teoria das duas espadas? A espiritual e a temporal. Aquela, ou seja, a espiritual, né, é da igreja. Esta é para a igreja. Ou seja, esta que é a temporal não é da igreja, mas é para a igreja. Aquela, ou seja, a espiritual, posta na mão do sacerdote. Esta, ou seja, a temporal, do rei, mas orientada para o sacerdote. 3. Assim como o ínfimo se liga por intermédio do Supremo, e em tudo se dá uma subordinação de graus, assim também o poder espiritual se sobrepõe ao temporal e tem como dever instruí-lo a respeito do fim último e dirigi-lo caso se desvie dele. Assim sendo, quem resiste ao supremo poder espiritual estabelecido por Deus, resiste à divina ordenação. Quem resiste à igreja está resistindo ao próprio Deus. 4. É necessário para a salvação eterna que todos os homens estejam sujeitos ao Romano Pontífice. Certo? Então, essa é a bula Unum Sanctam de Bonifácio VIII. Os legistas da França levaram a mal o significado da bula, sustentando que o pontífice afirmava diretamente sua superioridade também nas coisas temporais. A luta recrudesceu, a controvérsia de princípios se transformou em guerra de pessoas. O que primeiramente eram só ideias, agora passou a guerra de pessoas mesmo. Filipe o Belo conseguiu reunir em 30 de junho de 1303, no Palácio do Louvre, cerca de 30 bispos devotados a ele. Os ministros do soberano apresentaram um memorial contra Bonifácio VIII, que continha 32 títulos de acusação, e faziam um apelo ao concílio geral. O rei solicitava por todos os meios a adesão do clero francês à sua causa. Os poucos, especialmente religiosos, que não quiseram dobrar-se foram perseguidos e banidos da França. Em Anagni, por sua vez, Bonifácio instalou o consistório, agosto de 1303, e, com solene juramento, protestou sua inocência das calúnias urdidas pelos ministros franceses, junto com os Colonna e outros de seus inimigos. Foi dirigida uma bula de excomunhão contra Filipe e tem interdito contra seu reino, desobrigando os súditos do juramento de fidelidade. Mesma coisa que fez lá atrás Clemente VII contra o imperador Henrique IV. Né? A bula devia ser publicada oficialmente em 8 de setembro, mas uma pérfida conjuração fora urdida na França contra a pessoa de Bonifácio. Guilherme de Nogaret deve ser, terrível esse homem, Guilherme de Nogaret, chanceler do reino, e Chiarra Colonna, desceram a Itália e ficaram em uma aldeia próxima a Anagni. Na manhã de 8 de setembro, com um grupo de fiéis gibelinos e de colonese, irromperam em Anagni, gritando: Viva o rei da França! Morte ao Papa Bonifácio! Penetraram no castelo onde habitava o pontífice, que foi avisado do ataque inimigo, e tendo vestido os hábitos pontifícios, sentou-se no trono à espera. Então ele, vestido como papa, né, ficou esperando que viessem aí os enviados do rei, né? A seu lado estavam os 2 cardeais que permaneceram fiéis naquele extremo perigo. Os insensatos assaltantes ofenderam com impropérios o impassível ancião, que, diante da intimação para acompanhá-los como prisioneiro, respondeu: Eis a minha cabeça. Pela liberdade da igreja, eu, legítimo vigário de Cristo, sofrerei ser condenado e deposto, e até martirizado, pela mão dos patarinos. Correu a fama de que então Chiarra tem atingido o pontífice com uma bofetada. Né? Então esse vídeo que eu vou colocar daqui a pouco mostra também essa bofetada diferente do que está dizendo aqui. Né? Sabe como é? Esses vídeos que fazem aí nem sempre são bem fiéis à história. Né? Ele mostra mais ou menos o contexto, né, do que aconteceu, mas não é bem tão fiel exatamente como aconteceu.
chega de mesuras. Chegou ao meu conhecimento que Vossa Santidade logo irá editar uma bula papal a respeito do relacionamento entre a autoridade secular e espiritual. Como um bom cristão, eu gostaria de saber mais. Eu aprecio o seu interesse no assunto, Vossa Majestade, mas agora não é nem o lugar e nem a hora para tal discussão. Vossa Santidade está com o mais cristão dos reis da França. Tem lugar ou hora melhores? Muito bem. Facilitarei tanto que até mesmo um bajulador ímpio como o ministro de Nogaret poderá compreender. Como o apóstolo disse, não há poder além de Deus, e os poderes devem ser ordenados por Deus. E quem pode falar por Deus senão eu, seu vigário na terra? Assim, eu declarei que cada homem deve se submeter, seja servo, conselheiro real ou rei. Submeter-se ao bispo de Roma é totalmente necessário para a salvação. Para simplificar, submeta-se ou seja condenado. De Nogaret, como em nome do Senhor você passou pelos meus guardas? Capitão! Capitão, uma testa! Ninguém virá em seu socorro essa noite, Vossa Santidade. É claro que o bom rei Filipe não irá tolerar que algum mal se abata sobre o Santo Padre. Disse que ele deveria se submeter ou ser condenado. Como achou que reagiria? Achou que iria cair de joelhos e beijar o seu santo anel? Ele entendeu errado. Eu quis dizer que isso só se referia às situações espirituais, como o sacramento e a liturgia. Que direito tem você de me julgar com os meus atos? Eu sou o sucessor de São Pedro, o Santo Pai da única e verdadeira igreja. E você não passa de um garoto de recados de um tirano que não merece o lugar que ocupa na ordem das coisas. Diga-me, será que Sua Majestade, o rei, sabe que você esconde esses pensamentos pagãos? Não, claro que não. Porque se ele soubesse, ele teria esfolado você vivo. Você nem sequer pode dividir com seu mestre as suas verdadeiras crenças. Eu tenho pena de você, de Nogaret. Tenho pena de você. Então, os carcereiros de Bonifácio ficaram desconcertados sobre o que fazer durante 3 dias, de modo que o povo de Anagni, chefiado pelo cardeal Luca de Friec, insurgiu-se e juntou-se para libertar o pontífice. Escoltado por 400 nobres cavaleiros, Bonifácio foi para Roma, acolhido triunfalmente pelo povo, indignado com o ultraje, a festejar o pontífice que escapara do perigo. Em Roma, porém, esperava por ele um novo golpe, a traição dos Orsini, que, fingindo serem seus protetores, o mantiveram como seu prisioneiro. A fibra do ancião foi abalada mortalmente por aquela série de profundas e assustadoras emoções. Foi tomada de febre forte e, em 11 de outubro de 1303, um mês depois da libertação, entregava a alma a Deus. Sua morte foi tranquila e confortada pelos últimos sacramentos, como o descreve o cardeal Giacomo Gaetano de Stefaneschi, o qual foi testemunha com outros 7 cardeais. Então, esse foi o grande Papa Bonifácio VIII, que ousou enfrentar o terrível rei Filipe o Belo. Depois da morte do Papa Bonifácio VIII, veio Bento XI, certo? Que ficou pouco tempo no papado, de 1303 a 1304, certo? Fala-se que ele foi envenenado pelo rei Filipe o Belo, por isso ele ficou tão pouco tempo. Na verdade, ele foi morto, né? Dizem que João Paulo I também, bem suspeita essa morte dele, né? Um chazinho que ele tomou lá. Bom, mas então, aí depois que morreu esse Papa, aí sim, aí o Filipe o Belo conseguiu, enfim, colocar um títere dele lá na Cátedra de Pedro, que foi o Papa Clemente V, certo? E foi o primeiro Papa
de Avignon. Foi o período terrível em que os papas se transferiram de Roma para Avignon. Tá? Terrível também. E, lógico, o rei da França controlava completamente o papado, que estava lá em Avignon, na França, né? E todos esses papas eram franceses, né? Então, foi o que aconteceu. Até que depois chegou aquele de quem eu queria falar inicialmente, né? Gregório XI, tá? Mas